Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês um pouco da reflexão da palavra. Vocês estão vendo aqui atrás ainda essas cadeiras vazias, mas eu quero dizer para vocês que todos os pastores daqui da igreja, todo o ministério têm clamado ao Senhor na certeza de que esse tempo de cadeiras vazias, ele vai se encerrar. Porque toda a experiência que o Senhor tem para passar para cada um de nós, ela será entendida e nós voltaremos ainda mais conscientes de não só quem é o Senhor, mas daquilo que Ele quer que seja entendido por todos nós. Queremos declarar a nossa saudade por cada um de vocês e aqui eu me dirijo especialmente aos homens valorosos, como tem sido assim muito difícil esse tempo sem termos as nossas reuniões. Mas temos a certeza que neste momento onde você está aí na sua casa, nesse momento de reclusão, você junto com a sua família, Deus tem feito coisas assim tremendas na sua vida, tem lhe mostrado coisas maravilhosas. A igreja tem tentado trazer até você a palavra do Senhor, mas independente disso, você faz muita falta, a sua família faz muita falta, os irmãos circulando por aqui faz muita falta. Mas nós estamos aproveitando esse tempo para, através das mensagens, desse tempo de reflexão, trazer uma porção da palavra para você. E eu queria começar lembrando daquela última reflexão, quando foi colocado o seguinte tema: que tempo é esse? E ali nós abordamos um tempo que estava transcorrendo, ainda está transcorrendo, e como Deus está acima dele, no controle dele. E essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. E temos convicção de que no tempo que tudo tiver que se encerrar, nós estaremos firmes na presença do Senhor, conscientes de tudo aquilo que Ele ministrou no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, essa é a nossa certeza e sem dúvida é aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração também. Nessa noite eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, que se conta no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Se você está aí sentado na sua sala, onde quer que você esteja, abra a sua Bíblia, se não tiver, apenas acompanhe a leitura. Esse texto tem algo para falar conosco neste momento. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 4, a partir do versículo 35. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto falou muito ao meu coração nesses dias, principalmente que eu tenho perguntado ao Senhor: Senhor, desta situação toda que não só o nosso país, mas todo mundo tem vivido, o que o Senhor quer falar ao nosso coração? Eu não consigo ter o entendimento que o Senhor promoveria, permitiria uma situação apenas para trazer isso tudo que nós temos visto. Muito medo, muitas angústias, muitas situações mudadas, muitas pessoas sem ter muito o que fazer diante da situação, mexendo com os sentimentos, mexendo com a cabeça de muitas pessoas. Eu não teria o entendimento que Deus só teria este objetivo. E eu tenho assim perguntado: Senhor, o que o Senhor quer que cada um de nós aprenda com esta situação? Porque talvez isso seja a coisa mais importante, a aprendizagem que o Senhor quer trazer para cada um de nós. Esse momento que o Senhor nos tira
das ruas e coloca dentro de casa e até permite que nós não estejamos aqui juntos, mas estejamos junto com as nossas famílias. É possivelmente um tempo onde o Senhor quer nos ensinar muitas coisas. E aqui eu me dirijo não só aos homens agora em especial, mas à igreja do Senhor. Que nós estejamos pensando de tudo o que está acontecendo. E olhando para esse texto, me veio algumas coisas assim muito particulares. Esse texto fala de uma tempestade, fala de um mar, e fala que os discípulos, eles olham para a tempestade, olham para o mar revolto e se dirigem a Jesus. A tempestade não era nada absurdo ali. Aquela travessia no Mar da Galileia, o Mar da Galileia tem algumas características. Por sinal, o ministério de Jesus é todo ali em volta do Mar da Galileia. Aquela tempestade não era uma grande novidade. Por quê? Ali era um mar que está a 200 metros abaixo do nível do mar. E ele, na superfície, ele tem uma tendência de ter uma temperatura mais alta, ser mais quente. E em volta tem montanhas, onde a temperatura é mais amena. Isto gera duas regiões distintas, uma com alta pressão e outra com baixa pressão. E daí as correntes de ar, elas se locomovem da de alta pressão para de baixa de pressão e geram essas tempestades que repentinamente poderiam aparecer como apareciam ali no Mar da Galileia. Então aquela situação não era novidade. Agora esta tempestade era algo que o Senhor permitiu para trazer grandes ensinamentos. O Senhor trabalha com ensinamento e nesse tempo que nós estamos dentro de casa, o Senhor tem nos ensinado. E queria dizer para vocês que estão aí ouvindo nesse momento, seja da igreja ou não, que os pastores também eles têm tido as suas experiências. Nós também temos sentido falta de vocês aqui, sentido falta de abraçar, de tocar, de ver o sorriso de vocês. Como nos faz falta isso? Mas entendemos que este tempo é um tempo promovido para o Senhor. E temos buscado entender o que do céu Ele quer ministrar a cada um de nós e ministrar a você também. Então, naquele tempo que está acontecendo aquela tempestade, todo o foco era para o vento e para a tempestade. Aquilo gerou algo no coração daqueles discípulos. E naquele momento ninguém observava mais nada. Esqueceram até de onde iam chegar, mas o foco era isso. E olhando para os dias que nós estamos vivendo, só existe um foco dentro dessa pandemia. A Covid-19. Esse coronavírus que tem causado toda essa situação. Não se fala de outra coisa. Todos os focos são direcionados a isso. E talvez o que o Senhor queira não é simplesmente que os nossos olhos estejam focados nesta pandemia. Não que ela não seja importante, devemos ter informação, devemos acompanhar, mas é possível que daquilo que Deus quer nos mostrar, Ele queira tirar os nossos focos, os olhos um pouco deste foco e colocar os nossos olhos e nossa atenção em outra coisa que está dentro desta situação todinha. Porque Jesus trabalha com ensino. O Senhor está nos ensinando. Sei que nesse momento talvez alguns estejam passando um momento de muita angústia, de muito estresse, sem saber o que vai acontecer, com as decisões que vão tomar, mas eu quero dizer, pare nesse momento e pergunte assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque Jesus trabalha com ensino. Lá em João capítulo 6, quando está uma multidão em volta de Jesus, Jesus chega para Filipe e diz assim: Filipe, onde nós vamos comprar pão para dar para essas pessoas? E Filipe olha para Jesus e diz: Senhor, se eu tivesse aqui, tivéssemos 200 denários, isso não seria suficiente para comprar pão e dar um pedacinho a cada um. Aí chega André e diz assim: não, Jesus, tem ali um que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa multidão toda? Só que a palavra diz, nesse mesmo João 6, que Jesus falou aquilo porque Ele sabia o que iria fazer logo depois, mas fez para testá-los, para prová-los. Porque Jesus trabalha com ensino. Estamos vivendo um tempo de ensino da parte do Senhor. E ali, nesse texto, o Senhor nos traz isso. Tire o foco da tempestade e olhe um pouquinho para dentro do barco, porque não tem nada à toa. E isso é o que eu lhe convido neste momento. Tire um pouquinho os olhos de toda essa situação que está acontecendo
independente do que ela tem mexido no seu dia a dia, daquilo que ele mexeu nos seus planos. E vamos parar um pouquinho para olhar para dentro desse barco. E aqui talvez algumas lições, elas vão ser dadas a cada um de nós. Primeira coisa que eu queria que você observasse, já no versículo 36 diz assim: e deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Esse contexto aqui não tinha só o barco onde Jesus estava. Tinha outros barcos seguindo a Jesus. Tinha outros barcos seguindo os discípulos. Aquela tempestade não atingiu só o barco de Jesus e dos discípulos, atingiu todos os barcos que estavam ali ao redor. Não era uma tempestade seletiva, era uma tempestade geral, muito democrática. E lembre, o que nós estamos atravessando é algo democrático. Atinge a todos de classes sociais distintas, de tonalidades de pele distintas, de condições sociais e econômicas distintas. Então, o que está acontecendo hoje na sua casa, na sua vida, na sua família, não é só com você. Está acontecendo com todos ao mesmo tempo, em maior ou menor grau, mas todos estão no mesmo barco. Meu irmão e minha irmã, eu sei que a nossa dor somos nós que sentimos, mas cada um tem enfrentado as mudanças que esta pandemia tem trazido a todas as famílias. E é o que eu me lembro quando Elias estava na caverna falando com o Senhor: ó Senhor, eu estou sozinho, só eu estou firme aqui, o povo te abandonou, o povo está adorando outro Deus. E o Senhor disse para ele: não, Elias, tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Quero dizer, da mesma forma que você está aí, atravessando essa situação, nós temos irmãos, irmãs, famílias que têm atravessado. Não vou aqui medir as dificuldades que você tem enfrentado e a dificuldade que os outros estão enfrentando. Mas essa tempestade atinge o barco de todos e a certeza que nós temos é que neste barco tem alguém que está conosco, que é o nosso Senhor Jesus. Ele está comigo, está com você. E atravessaremos essa situação com toda a convicção. Essa é uma grande lição. A primeira lição: você não está sozinho. A segunda lição: irmãos, aquela tempestade era real. O mar da Galileia hoje, lá em Israel, é uma das coisas mais reais que existe. Você vai visitar Israel, se Deus lhe permitir um dia, se esse for o objetivo dele. Em alguns locais que você chegar, muitas pessoas vão não saber direito se há uma exatidão do acontecimento do local que estão lhe mostrando. Mas o mar da Galileia é real. Naquele mar, Jesus fez o seu ministério. Ao redor do mar da Galileia, Jesus executou muitos prodígios, muitas maravilhas. Ele atravessou aquele mar para ir pregar o evangelho. Ali é real. Da mesma forma, aquela tempestade, ela foi real. E aquela água que começou a entrar no barco, ela também foi real. Porque Jesus trabalha com realidade. Quando o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, o Senhor Jesus está dizendo: olha, vai vir algumas coisas difíceis aí, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, você vai vencer. Então, quando os discípulos estão dentro do barco, que a tempestade começa a jogar água, e eu fico imaginando aquela água entrando no barco e começando a molhar a sola dos pés dos discípulos. Depois ela começa a encobrir os pés, e ela chega ali por cima do calcanhar, e ela vai chegando no tornozelo, e os discípulos vão vendo a água tomando os pés deles, e eles entram em uma situação difícil, porque imaginam que os próximos passos seria o barco encher e afundar. E não há muita diferença do que Deus tem permitido que estejamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de uma pandemia que tem, de uma forma assim, ilustrativa, tem jogado água do barco de muitos. Muitos têm sentido os pés já molharem, a água subir e chegar ao ponto de chegar aos tornozelos. O que é esta água que vai subindo? Pode representar muitas coisas, a depender da situação que você esteja enquadrado ou enquadrada. De uma conta
que está chegando e os recursos eles estão muito curtos, de um recurso que era para chegar e há notícias que ele não vai chegar, de vendas que eram para ser feitas e há impossibilidade de serem realizadas, de um comércio que está fechado, e você está vendo o tempo passar e as situações chegando, os compromissos chegando e funcionários, e você fica sem saber que direção tomar. E aí eu vejo esta água subindo. Queria que você lembrasse, a água subiu naquele barco, mas havia alguém ali dentro que não só fez algo que abençoou os de dentro do barco, mas abençoou os barcos que estavam em volta. Houve alguém que no momento oportuno deu sinal e tudo se aquietou e houve a calmaria. E talvez o nosso maior pedido hoje é esse: Senhor, a calmaria, Senhor. Senhor, manda este vírus embora. Senhor, em nome de Cristo, tenha misericórdia de cada um de nós. E é a oração da igreja. É a oração de cada um que realmente vá embora, que nós possamos estar aqui, cultuando todos juntos, estarmos nas células. Esta é uma necessidade, isto tem sido um grande clamor. Este é o meu clamor e é o seu clamor. E não há nenhum problema disso, muito pelo contrário. Agora, associado com isso, nós temos também clamado ao Senhor que nos ensine aquilo que Ele quer ministrar para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida de pessoas que assistem cultos aqui, para a vida daqueles que frequentam, para a vida daqueles que estão na célula, para a vida de todos nós, para a vida deste organismo vivo que somos nós. Porque há coisas a serem ensinadas, há coisas tremendas a serem ensinadas. Então, a água subindo era real, a tempestade era real, como toda essa situação é real. Continue tomando os cuidados, o vírus realmente, ele traz malefícios. Ele pode causar a morte. O isolamento social é necessário. Os cuidados são necessários. Não é uma fantasia, é real. É real. No entanto, Jesus é nosso barco. Ele é muito mais real do que qualquer coisa. Jesus, ele trabalha com realidade. Quando ele foi àquela cruz, ele ressuscitou e ele disse que iria, o Espírito Santo viria. E Ele não nos deixaria só, Ele não nos deixou só, porque Ele está conosco. O Espírito Santo está junto conosco nesta caminhada e nós nunca ficaremos só. E nesse momento eu lhe convido a tirar os olhos da situação que estamos vivendo, tirar os olhos da tempestade e fixar os olhos dentro do barco. Mas não é para olhar para o barco neste momento, para a água dentro dele. Não é para fazer isso, mas é para olhar para Jesus. Jesus se levanta, os discípulos vão chamá-lo, muito amedrontados, e eles perguntam assim: Senhor, não importa que pereçamos? E eles chamam Jesus. Jesus acalma a tempestade, porque Jesus também vai fazer com que essa situação toda ela chegue ao final. Isto é uma convicção que nós temos. Chegará ao final e você não sucumbirá no meio desta tempestade. Não sucumbirá. Mas diante daqui o Senhor dá alguns ensinamentos. Quando o Senhor ele olha para eles, ele faz, depois que ele acalma, ele tem algumas colocações. Eu queria que nesse momento você observasse as colocações de Jesus. E aqui ele diz assim, no mesmo capítulo 4, no versículo 40. Então lhes perguntou, vou ler o 39. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se a grande calmaria. Essa calmaria que nós estamos aguardando. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Jesus ele não deixou de levar em consideração que algumas situações vão nos gerar medo. E todos nós sabemos que o medo, ele é algo natural na nossa vida e ele nos protege de situações. Ai de nós se não houvesse o medo em algumas situações. No entanto, este medo exacerbado, ele deixa de trazer saúde para trazer doença. Ele deixa de nos proteger para nos paralisar. Por isso ele pergunta: por que estáis tão amedrontados? Como ele conseguiu perceber isso?
Ele conhecia todos os discípulos e também pela forma como eles falavam. Eles disseram assim: Senhor, não importa que pereçamos, não importa que nós estejamos caminhando para a morte. E aí o Senhor primeiro faz o que tem que fazer, acalma e pergunta: por que estáis tão amedrontados? Se você está aí me ouvindo agora e o medo tem tomado conta da sua vida, olhe para esse texto e veja algo que vai lhe ajudar a tranquilizar seu coração. No versículo 1, diz assim: tarde naquele dia, Jesus disse: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Isso quer dizer o quê? Quando Jesus entra no barco, ele diz: olha, vamos sair daqui, vamos seguir o caminho pelo mar da Galileia e vamos chegar do outro lado. Havia uma partida, havia um caminho e havia um destino. Havia uma partida, um caminho e um destino. No meio do caminho a tempestade veio, mas ela passou. Todas as vezes que Jesus diz algo, ele cumpre. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus dizendo algo para não ser cumprido. E assim é até os dias de hoje, sempre será. Porque Jesus vive, Jesus morreu, ressuscitou e vive para sempre. O Jesus que você crê, ele não falta com a palavra dele. Então, se você tem alguma promessa para a tua vida, se você tem algo que é um plano de Deus para a tua vida, não se preocupe. Vai acontecer, porque Jesus ele se responsabiliza pela saída, pela trajetória e pelo destino. Tanto que eles chegaram do outro lado e Jesus seguiu o caminho dele, seguiu o ministério dele e os discípulos também seguiram todo o ministério. Essa situação não vai por fim a tua caminhada. Ainda que você esteja olhando para a água subindo, fique em paz. Em nome de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ensinamento que ele dá quando diz: por que estáis tão medrosos? É como se dissesse: vocês não ouviram eu dizer que era para chegar do outro lado? Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar. Tem coisa na tua vida que você está preocupado se vai acontecer ou não. Tudo que Deus tiver planejado para você vai se realizar. Não tem nada que vai ficar pelo meio do caminho. Não tem tempestade que frustre os planos do nosso Senhor. E não serão frustrados em nome de Cristo, porque ele não pode faltar com a palavra. A segunda colocação dele é essa, depois de falar: por que estáis amedrontados? Diz assim: ainda não tendes fé? Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 25, o mesmo relato dessa situação por Lucas diz assim: onde está a vossa fé? E aqui eu fiquei pensando, Jesus pergunta: ainda não tem fé? Onde está a vossa fé? Aonde? Algo que ele queria ver, ele queria dizer: onde está a vossa fé? Ainda não tem de fé, ele tem que ter falado isso baseado em alguma coisa. É como se você pegasse uma pessoa, explicasse um assunto para que ela entendesse e mandasse ela fazer um procedimento de acordo com o assunto que foi explicado para ela. E quando ela fosse fazer, algumas coisas saíssem erradas e você dissesse: Senhor, você ainda não aprendeu o que eu lhe ensinei? Esse texto, irmãos, ele fala de um final de tarde, quando Jesus estava executando o seu ministério. Então, na execução do ministério, já no final de uma tarde, Jesus já deveria ter curado pessoas, já milagres deveriam ter acontecido, ensinamentos já teriam sido ministrados para a vida dos discípulos e para a vida das pessoas que estavam ouvindo. Ou seja, ele já tinha um conteúdo na vida deles. Quando Lucas diz: onde está a vossa fé? Já havia um conteúdo de fé, já havia algo que Jesus tinha passado. Sabe por quê? Nós nos baseamos no seguinte princípio: eu e você somos uma construção. Deus vem nos construindo dia após dia. Cada culto que você já assistiu aqui, cada palavra que você já ouviu na célula, cada congresso que você foi, cada momento onde Deus ministrou a palavra, onde Deus tocou em teu coração, cada momento que você teve uma experiência com o nosso Senhor, tudo isso faz parte de uma construção, meu irmão e minha irmã. E essa construção, ela faz parte de uma bagagem. Você tem uma bagagem.
Você já olhou aqueles meninos, aquelas meninas quando vão para a escola com aquelas sacolas aqui nas costas? É como se nós olhássemos para vocês e olhássemos para cada um de nós aqui na igreja e conseguíssemos ver no mundo espiritual uma bagagem que nós carregamos aqui. Para que serve essa bagagem? Essa bagagem faz parte da nossa história, é o nosso conhecimento, é a nossa formação. Inclusive quando você tem um problema que você busca entender para saber como fazer, você busca na sua bagagem tirar elementos necessários para que esses problemas sejam resolvidos. E entendemos que na minha bagagem e na sua, Deus já colocou muita coisa. E aí por isso aquela pergunta: vocês ainda não têm fé daquilo que vocês já ouviram, daquilo que vocês já viram? Não dá para tirar desta bagagem algo para enfrentar essa tempestade e ser tomados pelo medo desta forma, sem perder a esperança? Ainda que estejam vendo esta água subindo, tire da bagagem algo que vai lhes fazer atravessar esta tempestade. Então esse ainda não tendes fé se reporta a uma bagagem. E neste momento eu queria que você tirasse os olhos da tempestade e colocasse os olhos nesta bagagem, que é sua. Só você sabe o que você já viveu até hoje. Só você e Deus sabe o que Ele tem trazido à tua memória para te fazer atravessar esta tempestade e esta pandemia. Liguei para uma irmã recentemente e eu perguntei como é que estão as coisas. Ela disse: olha, graças a Deus, está tudo em paz. Deus já me permitiu viver algumas experiências em minha vida. E não foram experiências fáceis, e disso Deus me socorreu. E isso, neste momento, o Senhor está me trazendo à memória, porque faz parte da minha vida. Do mesmo jeito que Ele me fez atravessar outros momentos, Ele irá me fazer atravessar este momento. Estou em paz. Sabe o que ela me disse? Em outras palavras, que diante dessa pandemia, ela foi lá na bagagem dela e ela conseguiu encontrar coisas que estão fazendo com que ela atravesse em paz. Ela tem a certeza de que, apesar da dimensão da tempestade, ela irá chegar do outro lado. E quero dizer, você também vai chegar do outro lado. Juntos chegaremos do outro lado, porque estamos no mesmo barco, minha irmã e meu irmão. Você é um homem valoroso que está aí, não sei se está sentado no sofá, não sei se está em algum canto da sua casa, não sei se está sozinho com a sua família, mas eu quero dizer para você, meu irmão, você vai chegar do outro lado. Porque dentro do seu barco tem alguém que garante a travessia, independente do que exista no meio da travessia. Você chegará, nós chegaremos, a sua família chegará junto contigo e você chegará de uma forma muito mais abençoada. Porque o Senhor, nesse momento, está abrindo as nossas bagagens para examinar o que tem dentro delas. Naquele momento que o Senhor lança aquela palavra, onde está a vossa fé? Como se ele dissesse: eu abri a tua bagagem aí para ver o que tem aqui dentro. O Senhor não vai fazer isso conosco na pandemia. O Senhor já está fazendo. Se você reparar, nos momentos que você tem parado para pensar nessa situação, você tem se reportado a buscar no Evangelho, a ver o que aconteceu com você, a imaginar o que vai acontecer. O Senhor está abrindo a sua bagagem. Olha, filho, o que tem aqui. Vou lhe mostrar o que tem para você atravessar esse momento. E se você não encontrar o Senhor nesse momento, Ele pode lhe acrescentar algo dentro da sua bagagem para que você consiga vencer. Porque, sem dúvida, ninguém ficará no meio do caminho. Que bagagem é essa que vai ser aberta? Tem uma bagagem que está sendo aberta dentro dos lares. Porque agora o Senhor nos colocou, o Senhor nos parou e nos colocou dentro de casa. Então temos agora homens convivendo mais com as suas esposas e vice-versa. Casais convivendo mais com os seus filhos. Mais diálogo. Homens que antes só conviviam com a mulher na época da TPM algumas horas por dia, agora estão dentro de casa o tempo inteiro. E que Deus os abençoe e derrame muita graça. Mulheres também que conviviam com seus maridos alguns momentos, mais final de semana, agora estão com eles o tempo todo. Estão tendo que lidar também com algumas coisas que normalmente não lidavam, as preocupações na cabeça do homem, ele fazendo muitos planos, ele sem saber que planos vai fazer, ele sem saber que atitude vai ter diante dessa situação.
E aí o Senhor está abrindo a sacola, está abrindo essa bagagem e nos mostrando o seguinte: nesse momento o que tem que ter na tua bagagem é compreensão. Você tem que compreender mais a tua esposa, até porque a situação para ela também não é fácil. Ter mais compreensão com seus filhos. Mulheres e filhos ter compreensão com este homem que nesse momento, por ser o provedor, passa um momento onde, mais do que nunca, tem que olhar para o barco e enxergar Jesus. Mais do que nunca tem que ter a certeza que chegará junto com a sua família do outro lado. Mas nós somos humanos, nós somos atacados em alguns momentos, às vezes vem angústia, às vezes vem preocupação. Acontece. Se nós não fôssemos humanos, o Senhor não viria para viver como homem para nos ensinar. Então Ele nos ensinou. E quer nessa bagagem que tenhamos compreensão. Quer também que abrir essa bagagem dentro de casa, possamos ver algumas coisas que não nos servem mais. Não nos serve mais o egoísmo, a altivez, a confiança em algumas coisas onde estamos vendo agora que não dá mais para confiar. Não dá mais para confiar. Você só pode confiar nesse momento no Senhor. Ele está ensinando agora para quando passar você continuar com este pensamento e este ensinamento. Ainda que depois você consiga construir talvez um grande patrimônio, uma grande solidez, entre aspas, continue confiando no Senhor, porque esse é um dos grandes ensinamentos para esse momento. Nesse momento onde está abrindo a nossa bagagem dentro de casa, Ele está nos mostrando que tem coisas que precisavam ser resolvidas, conflitos que estavam sendo adiados, ou só conflitos que eram só conflitos, mas não eram diálogos. E o Senhor agora está fazendo isso. E não permita que isso se torne um motivo para você pensar em se afastar de sua família. Mas faça disso um motivo para você se aproximar cada vez mais. Lá na China, há reportagens recentes que estão informando que o número de pedidos de divórcio na China tem crescido nos últimos tempos. Depois que as famílias estão dentro de casa enclausuradas. Você que está dentro de casa, sem dúvida, algumas coisas estão se ajustando, algumas coisas que você não via, que você não percebia, alguns atritos com algumas questões estão se ajustando. O homem deve estar lavando mais prato do que lavava. A mulher deve estar dividindo as tarefas, fazendo algumas coisas, ouvindo mais coisas do marido do que ouvia. Mas as coisas estão se ajustando e esse é um tempo de bênção. Permita que o Senhor vasculhe esta bagagem para ver o que deve ficar lá e o que não deve. E aquilo que nunca teve, que o Senhor agora adicione à tua bagagem. Tem a bagagem também lá no seu trabalho, lá na sua vida financeira. E como Deus bagunçou esse negócio, permitiu que realmente houvesse uma grande mudança de entendimento. É como se Deus pegasse a bagagem da parte financeira e profissional e revirasse. E jogasse tudo no chão e olhasse assim, ó, isso aqui, ó, tira, isso aqui vai ficar, isso aqui pode ficar, mas não vai ficar da forma que estava. Ele está promovendo uma grande mudança. Não sairemos desta pandemia com a mesma bagagem de entendimento na vida financeira e profissional como tínhamos. Jamais. Se você já dependia de Deus, agora isso vai ser muito consolidado. Se você tinha a falsa ideia que era a tua questão financeira, a tua empresa, o teu trabalho que te sustentava, você agora vai mudar, porque nesta bagagem não cabe mais esse tipo de entendimento. Se você antes passava tanto tempo aplicando na parte financeira, na parte do seu trabalho, esquecia um pouco a sua família, não tinha tempo para a família, agora o Senhor quer tirar tempo da bagagem da parte financeira e botar esse tempo lá na parte da família. As bagagens estão sendo mexidas. E o que dirá da espiritual? Quando se fala da bagagem espiritual, não há como não nos reportar aos cultos, aos congressos e às células. Vendo as pessoas entrando aqui na igreja, sentando e recebendo palavras domingo de manhã, domingo à noite, no super domingo, segunda-feira à noite, terça-feira à tarde, quarta-feira de manhã, quarta-feira de noite, quinta-feira à noite quando é o culto das mulheres, sexta-feira à noite no culto de restauração, os congressos da igreja, todos os cultos, quantas palavras ministradas. E entendemos que para alguém que entende que a palavra de Deus ela é colocada em nossa vida, deve ser acrescentada e absorvida, não há para entender que quando eu venho para a presença de Deus, eu não trago espiritualmente uma sacola, onde eu vou receber algo e jogar aqui na minha bagagem.
Porque nenhuma palavra que é ministrada em qualquer canto que seja na direção do Senhor, ela é ministrada à toa. Ela é ministrada para ser acrescentada à tua bagagem. Para que em momentos como esse, você vá lá e a encontre e diga assim, olha, Deus um dia me deu esta palavra, e esta palavra é o que vai continuar me sustentando. A grande questão é que muitas pessoas entram, vão para os eventos, vão para os congressos, para os cultos com sacolas furadas. Onde até coloca ali, mas ao sair ela cai pelo chão e se perde. Alguns não entram com sacolas furadas, entram com sacolas sem fundo. Onde ela entra e ali mesmo cai diretamente, nem vai caindo aos poucos, já se perde direto. E alguns nem sacola trazem. Esse é o momento de pensar que tipo de bagagem eu tenho construído com aquilo que Deus tem permitido. E Deus tem sido muito bom conosco. Se olharmos para o ano passado, o tema que o Senhor trouxe para a vida da igreja para ser trabalhado através do nosso pastor, que foi maturidade. Durante todo o ano de 2019, o Senhor trabalhou maturidade com a vida da igreja. O que Deus colocou no coração do pastor Jadson foi essa palavra, maturidade. E por que se trabalhou o ano todinho com maturidade? Para que na nossa bagagem essa palavra estivesse em evidência. Os conhecimentos estivessem em evidência para atravessarmos esta pandemia com muita maturidade. Fico pensando agora para os homens valorosos. Aconteceu o que nunca aconteceu. No mês de dezembro, o tema foi colocado para ser ministrado apenas em fevereiro. Nunca colocamos um tema para ficar 2 meses no site da igreja. E o tema foi o homem prudente. Falava sobre prudência, como ter prudência e a importância dela. Agora entendemos porque o Senhor estava trazendo isso também, para que nossa bagagem estivesse cheia de prudência dentro dessa situação, para que não nos falte isso jamais. Inclusive, a decisão que o nosso pastor tomou para encerrar as atividades aqui foi respaldada na prudência. Então veja como Deus tem acrescentado a cada um de nós isso, tem nos dado uma bagagem abençoada. E o Senhor está abrindo a tua bagagem. Você pode nem ter percebido, mas ela está sendo escancarada. E já que ela está sendo escancarada, eu queria dizer para você algo. Peça ao Senhor, para que já que está escancarada a bagagem, que nunca deixe faltar, ou lhe permita sempre estar colocando dentro dela algumas coisas. Peça ao Senhor que continue lhe dando a oportunidade de encher a sua bagagem com fé, para que você continue vivendo firme no Senhor e você consiga atravessar todas as situações. Não é só essa que está agora não, todas, porque sem fé é impossível. Para que você tenha convicção de que aquilo que o Senhor Jesus disse, passemos para o outro lado, isso seja tão real na tua vida, que nenhum tipo de pandemia, nenhum tipo de situação lhe abale a ponto de você ver a água subindo e o desespero lhe tome. E aqui não estou negligenciando essa situação que está acontecendo, mas estou lhe dizendo o seguinte, que a fé dentro da bagagem lhe faz atravessar de uma forma muito certa e muito concreta, como eu e você atravessaremos em nome de Jesus. A segunda coisa, peça ao Senhor que dentro da sua bagagem tem algo muito interessante. Quando a gente olha uma bagagem de um jogador de futebol, nós vamos encontrar ali o quê? Uma chuteira, um meião. Quando você olha para a bagagem de um pedreiro, você vai encontrar ali o quê? Uma colher de pedreiro, um medidor de nível, algumas coisas. Quando o Senhor abrir a sua bagagem, quando você olhar para a sua bagagem, que sempre encontre ali algo chamado envolvimento com os projetos de Deus. O que é isso? O que é o envolvimento com o projeto de Deus? Primeira coisa, você tem que saber o que é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. O seu trabalho é um projeto de Deus. A sua vida espiritual é um projeto de Deus. Queira se envolver com todos esses projetos. Se envolva com o projeto que Deus tem para a sua família. Se envolva com o projeto que Deus tem para a tua vida financeira, para a tua vida profissional. Se envolva com o projeto que Deus tem para a sua vida espiritual. Se envolva com os projetos que Deus tem para os teus sonhos.
Porque quando você se envolve com os projetos de Deus, na tua bagagem nunca faltará o necessário para se atravessar os momentos difíceis. E aqui eu queria tomar como exemplo Josué. Josué, no momento que Moisés morre, Josué fica sozinho para conduzir um povo. Josué está sentindo a falta de Moisés. E eu imagino que Deus olha para Josué, porque ele era escolhido para atravessar o povo ali pelo Jordão e chegar na terra prometida. Ele olha, isso aqui, eu estou apenas fazendo uma reflexão, fazendo um entendimento daquilo que eu imagino. Não está escrito na Bíblia. Mas eu imagino que o Senhor olha para Josué e olha assim, olha a bagagem desse menino, está precisando de alguma coisa. Para ele chegar do lado de lá, eu preciso acrescentar algumas coisas. Ele é um bom menino, ele está o tempo todo junto com esteve o tempo todo junto com meu servo Moisés, esteve ali na linha de frente, mas eu preciso acrescentar algo. E aí o Senhor olha para Josué e diz assim, Josué, meu servo é morto. Agora é você que vai atravessar este Jordão e conduzir este povo para a terra prometida. Mas, preste atenção, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Chegou na bagagem de Josué e acrescentou confiança e a presença dele, a garantia. Disse assim, olha, não temas, ser corajoso, ser firme. Não se aparte da minha boca, da tua boca, a minha palavra. Medita na minha palavra dia e noite para que você observe tudo o que tem que ser cumprido. Ele colocou na bagagem de Josué o ensino, o entendimento da palavra, o estudo da palavra, a meditação na palavra e a obediência. Pronto, selou essa bagagem. Josué sai dali e com muita propriedade como líder que confiou no seu Senhor, fez tudo como o Senhor ordenou. Chegou do outro lado e foi honrado como líder. Se ele não foi usado para abrir o Mar Vermelho, ele foi usado para abrir o Jordão. Porque ele estava envolvido com o projeto de Deus. E o projeto de Deus era chegar na terra prometida. Se a tua família é um projeto de Deus e você se envolve com ela, se a tua vida profissional, se os teus sonhos são um projeto de Deus e você se envolve com este projeto, se a tua vida é um projeto de Deus e você se envolve, não se preocupe, porque nos momentos de dificuldade o Senhor vai te acrescentar na bagagem aquilo que você vai precisar. E por último, na tua bagagem, peça uma coisa muito necessária para esses tempos. Peça ao Senhor que, já que abriu a tua bagagem, acrescente isso. Uma coisa chamada equilíbrio. Quando se pensa em equilíbrio, eu me lembro de uma balança, aquelas balanças antigas que botavam peso de um lado e peso do outro. Quando você vê uma balança equilibrada, é porque ela está estável. O peso desse lado, ele é proporcional ao peso desse. Nesse momento, nós temos vivido muitas coisas desse lado. E desse lado de cá precisa ter o equilíbrio para que essas coisas elas não pesem tanto que fiquem desproporcionais e nós fiquemos desequilibrados, tenhamos atitudes desequilibradas. Em nome de Cristo Jesus, você pode dizer assim para mim hoje, mas você não tem nem ideia de como desse lado as coisas estão pesadas para mim. Você não tem nem ideia das coisas que têm acontecido. Você não tem nem ideia de quanto eu perdi, eu não sei o que fazer. Você não tem ideia dos sonhos que eu tinha, dos projetos que eu tinha, do momento que eu estou vivendo e seria o melhor momento para acontecer algo e não vai mais acontecer. Quero lhe dizer que Deus nos dá o equilíbrio. Ele não despreza o que está acontecendo desse lado, mas Ele lhe dá uma bagagem necessária para que você fique uma pessoa equilibrada diante dessa situação. Esta bagagem que o Senhor nos dá é que faz isso. Em nome de Cristo Jesus, que este equilíbrio esteja em tua vida para que você não tome decisões erradas, para que você não tome decisões precipitadas, para que você não coloque os pés pelas mãos e você faça coisas hoje que amanhã você venha a se arrepender. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, não tome decisões permanentes, baseadas em sentimentos temporários. O que mais tem vindo nesse momento são muitos sentimentos, tentando arrancar nossa esperança, tentando arrancar as convicções que nós temos em Deus. Mas em nome de Cristo Jesus, na tua bagagem eu declaro, neste momento, que o Senhor está lhe dando o equilíbrio,
E este equilíbrio será mantido na sua bagagem para que você, quando precise dela, você faça uso e você encontre. Situações que vão parecer que tem que tomar uma atitude assim, de qualquer jeito, e você vai buscar o equilíbrio, você vai ter a direção de Deus para isso. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que o Senhor está abrindo as nossas bagagens, mas é um momento muito abençoado da nossa vida. Se você conseguir tirar os olhos da tempestade e olhar para Jesus, você vai ver muito bem o que Ele está fazendo na tua vida. Aproveite esse tempo. Sairemos muito melhores desta situação. Seremos ricamente abençoados como estamos. As nossas famílias não serão mais as mesmas, serão melhores. A nossa visão sobre o Senhor e sobre o seu poder, sobre a sua soberania será outra. Em nome de Cristo Jesus. E eu declaro que você, quando terminar toda a situação, você vai poder dizer assim: que homem é esse? Que homem é esse? Que até o vento e os mares lhe obedecem. Que homem é esse? Que me parou a minha vida, parou o meu trabalho e me colocou para dentro de casa e está me fazendo sair desta situação com a bagagem abençoada para eu atravessar o que vem pela frente. Que homem é esse que, apesar de toda dificuldade, me fez atravessar a pandemia e eu estou vivo junto com a minha família e o meu casamento está abençoado? Você vai poder declarar: que homem é esse que me deu uma bagagem maravilhosa que servirá para mim, para os meus filhos e para a minha herança. Que em nome de Jesus Deus continue lhe abençoando. Nós estamos juntos nesse barco, certos que a abertura desta bagagem também é uma grande bênção que o Senhor está fazendo na nossa vida. Deus lhe abençoe, que em nome de Cristo nós estejamos em breve aqui nas células, juntos, adorando e glorificando o nome dEle. Um grande abraço e até breve.